A glória do verdadeiro rei. A história da humanidade foi marcada por terríveis conflitos desde os primórdios. Poderosos de todas as eras banharam a terra com sangue em sua busca por poder e glória. A ambição pelo trono foi responsável pela morte de milhões de pessoas, nobres, gente simples, crianças, velhos, clãs e de nações inteiras. Impérios foram construídos e derribados por homens notáveis, mas a questão é, dentre todos esses chefes, monarcas e imperadores, algum pode ser considerado superior a todos os demais? Qual legado poderia coroar apenas um dentre tantos? Quem deveria ser aclamado como o maior de todos os reis? Dentre os homens poderosos dessa terra, qual será o maioral de todos, forte, sábio, qual considerar suas proezas e triunfos? Toda a terra cantará quando o Rei dos Reis em glória se manifestar. Hey! Dentre os homens poderosos dessa terra, qual será o maioral de todos, forte, sábio, qual considerar suas proezas e triunfos? Toda a terra cantará quando o Rei dos Reis em glória se manifestar. Hey! Majestade, permissão para me aproximar, Majestade. Permissão concedida. O que te trazes à minha presença a esta hora do dia? Majestade, traga aqui comigo a lista confirmada dos participantes para a temporada de caça ao javali. Virão muitas pessoas, viu, Majestade? Me deixa passar, preciso falar com o rei. Majestade, permissão para me aproximar. O que houve, servo? Por que veio tão assustado? Parece que encontrou um lobo no bosque ou esqueceu o aniversário da esposa, que é muito mais perigoso? Majestade, infelizmente, trago-lhe más notícias. Más notícias? Pela caridade, não vá me dizer que outra vez o enxame de abelhas atacou meus cães. A temporada de caça aos javalis começará em 2 dias e eu não saio sem caçar meus cães greyhounds. Não, Majestade, seus cães estão bens e prontos para a batalha. Porém, fiquei sabendo por um cocheiro que acabou de chegar na sua casa de inverno que seu papagaio Teredo está numa diarreia mortal. Olha, eu lá quero saber daquele papagaio.
Antes ele que os meus cães. Perdão, majestade. Eu acho que ele não passa de hoje. A diarreia tá daquele jeito. A carne estragada não fez bem a ele. Carne estragada? E desde quando o Teoredo come carne? É, majestade. Ninguém deu carne estragada pra ele. Mas o cocheiro disse que quando veio ele já tava lá, comendo carne podre de cavalo. Cavalo? Que cavalo? Aquele bem bravo que gostava de morder os desavisados. Ai, tem uma marca até hoje. Meu puro sangue inglês! Esse mesmo. Ô, majestade, mas ele morreu, mas não sei porquê. Mas eu ouvi, estava tão saudável da última vez. Olha, majestade. Peraí. Ah, é porque ele ficou puxando a noite inteira carroça d'água. E não sei, majestade. Não tem cavalo que aguente puxar a noite inteira uma carroça d'água cheia de tonéis. Por que colocaram o meu sangue inglês para puxar tonéis d'água? Ué, para apagar no incêndio, majestade. Que incêndio, homem! Majestade, não está sabendo ainda? A casa de inverno do senhor pegou fogo. Como? É, majestade, uma galinha. A galinha foi ciscar perto da fogueira e a água pegou fogo na água. O desespero foi tão grande que ela foi, adivinha onde ela foi parar? Foi parar no quarto de vossa majestade. E lá, pegou fogo em tudo. Aquele fogaréu. Como tem coragem de me importunar com uma notícia como essa? Quase me mata do coração. Mas como que isso aconteceu? Majestade, a galinha. Sai da minha frente! Não quero ninguém aqui na minha presença! Vamos, saia! Perdão, majestade. Não achei que o senhor ficaria tão abalado quando soubesse da pobre diarreia do papagaio. Sai da minha frente, servos inúteis! Até esquecem de quem eu sou, o rei que eu sou. Ah, não aguento esses meus súditos. Bom, irei mandar fazer uma avaliação da minha casa de inverno. Falarei com os meus arquitetos e engenheiros. Poderei construir outra, mas quanto à galinha, se ainda ela estiver viva, vou fazer um ensopado dela. Mas, meu puro sangue inglês, não tem muito o que fazer. Tem muito dinheiro, poderia comprar quantos eu quisesse. Mas aquele era especial, era presente do meu pai. Você não ouviu? Eu não queria ninguém aqui na minha presença. Perdão, majestade. Clamo por misericórdia pela vida do vosso servo. É que acabei me perdendo na leitura, majestade. Parece que eu estava em outro lugar. Perdoe-me, senhor. E o que estáis lendo? Ah, majestade, estou lendo a história do maior de todos os reis. Uai, mas eu não sou o maior de todos os reis? Como se atreve a dizer que existe um rei mais poderoso, mais sábio, mais inteligente do que eu? Perdão, majestade, por todo o temor e toda a fidelidade que tenho para com vós. Não existe, majestade, e jamais vai existir um rei como esse. Pois bem, irei comparar a nobreza deste rei com a minha nobreza, o seu sangue com o meu sangue, as suas riquezas com as minhas riquezas, os seus territórios com os meus territórios, as minhas conquistas com as suas conquistas. E se você, escuta, servo, mas se você não me convencer que esse rei é maior que eu, irei te colocar de cima da torre do castelo, irei te jogar de cabeça abaixo. Então, comece a contar e me convença que este rei, pelo menos, é comparado a mim. Vamos, conte. Bom, majestade, a história desse rei é incrível. E ela começa muito antes de ele nascer. Existiu, majestade, na antiguidade, uma grande nação. Essa nação, ela era composta por 12 tribos. As 12 tribos que formavam essa nação tinham como foco de seu bem-estar, de sua prosperidade, a sua obediência ao seu Deus, que era um Deus bom, que é um Deus justo e um Deus agradável. Mas essa nação, majestade, se rebelou contra o seu Deus.
e pagaram um preço caríssimo. Outras civilizações poderosíssimas a dominaram. Ela estava dividida em duas, no Reino do Sul e no Reino do Norte. Outras, ainda maiores civilizações, escravizaram esse povo, que não perdiam a esperança de que um dia, uma grande profecia iria se cumprir. Uma antiga profecia. Sim, majestade. Qual profecia? Majestade, essa nação teve um grande rei, o maior de todos eles, dentro daquela nação. Era um rei chamado Davi. Mas como um homem como esse conseguiu restaurar uma nação subjugada como essa? Como ele conseguiu grande feito? É impossível, não dá para imaginar. Majestade, o rei Davi era descendente da tribo de Judá. E a antiga profecia falava que da descendência do rei Davi viria o rei de todos os reis. O seu Deus se comunicava com o seu povo, majestade, através dos seus profetas, homens que traziam uma palavra dura, denunciavam os pecados, as malfeitorias dos seus reis, dos seus sacerdotes e do seu povo, mas também traziam palavras de esperança. E um dia, majestade, aconteceu que a espera desse povo chegou ao final. E então, um homem chamado Zacarias entrou no templo para acender incenso ao seu Deus. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu a Zacarias e lhe trouxe uma mensagem vinda dos céus. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa.
fumaça, incenso ofertado, o justo sacerdote, do anjo a nova receber. Não temas, porque tua oração foi atendida. Se chamará João, será grande perante o Senhor, cheio do Espírito, a nos converterá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Mudo, anjo aparecendo. Mulher estéril dando à luz. Te confesso que eu nunca vi uma história tão estranha. Mas, pelo que eu entendi, esse tal João, ele é uma espécie de um anunciante, é o arauto, que veio para anunciar a chegada desse rei. Nesse caso, não tem nada de muito especial, porque eu também tenho meu arauto, ele faz proclamações solenes, ele anuncia as leis que eu faço em decreto, ele faz as celebrações reais, realiza casamentos, faz a minha apresentação por onde eu vou. Posso chamá-lo para você ver a minha apresentação. Vou chamá-lo. Asclépio! O que aconteceu com Asclépio, servo? Ué, majestade, não tá sabendo ainda? Eu acho que ele comeu a mesma carne do papagaio. Ah, não. Você não vem me dar notícia boa. Mas, enfim, o que eu estou precisando no momento é que alguém faça minha apresentação. Esse caso você veio, você consegue fazer minha apresentação? É claro, majestade. Então faça a minha apresentação, por favor. Asclépio deixou até o comando aí para você, né? Meus nobres senhores e senhoras, tenho a honra, a satisfação, o privilégio e orgulho de lhes apresentar aquele que é amado pelo seu povo, temido por seus inimigos, exaltado pelos trovadores, ovacionado pelos camponeses e aclamado no quatro cantos do reino, sábio como os druidas celtas, forte como um leão, imponente como as muralhas do castelo, ágil como um filhote de cervo na mata, feroz como uma ursa parida, esperto como um macaco circo, teimoso como um burro empacado, desconfiado feito um bode velho fedido. Olha! Perdão, majestade, me empolguei um pouco. O herdeiro do trono real, o rei Denzel Tetzalcoatl. Viva o rei! Obrigado, pode se retirar. Foi muito bem. Viu, servo? Quando eu falo que ninguém pode ser comparado a mim, ninguém mesmo pode. É verdade. Eu fui instruído pelos melhores mestres que um nobre pode ter. Eu sou estudado em ciência humana.
Sim. Eu fui o melhor aluno em estratégia de guerra. Nunca perdi uma batalha, nenhuma sequer. E o povo me ama. Sabe por que o povo me ama, servo? Porque eu dou para eles o que eles precisam. Dou terra, dou moradia, atendo suas necessidades. Não existe outro rei como eu. Mas, majestade, voltando ao assunto, nesse exato momento, começa a entrar a história do rei de todos os reis na humanidade. Sim. Então, vamos voltar a contar essa história. Estou mais interessado nela mesmo. Vamos, conte-me. Majestade, por esse tempo, o anjo apareceu a uma mulher chamada Maria. E então veio até ela e anunciou a boa nova. Mas Maria estava prometida a um homem chamado José. Segundo o que a história conta, majestade, depois desse período, o anjo veio trazer uma boa nova a ela. Se não me falha a memória, majestade, Maria é o nome de vossa mãe, não é? Ah, sim. Minha mãe foi uma mulher virtuosa, a mais virtuosa que eu conheci. Ela me ensinou a ser esse homem humilde, piedoso, generoso, inteligente. Cuidou de mim e dos meus irmãos. E ela me fez esse homem que eu sou. Essa Maria aí que você está falando, deve ter sido realmente uma mulher extraordinária. E foi, majestade. A história narra que, de fato, ela foi incrível. Mas essa foi a mensagem que o anjo Gabriel trouxe a ela? Não, majestade. Maria havia sido prometida a José. Foi então que o anjo apareceu e trouxe a notícia a ela, direto dos céus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês da gestação, para aquelas que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Pelo que eu entendi, esse tal Rei dos Reis aí que você está dizendo, ele é a espécie de um Deus. Exatamente, majestade. Ele é o Filho único do único Deus. Sua concepção foi sobrenatural, um verdadeiro milagre. E José acreditou nessa história. Isso sim, para mim seria um verdadeiro milagre. Onde já se viu uma coisa dessa? Majestade, a lei dos judeus é muito severa com relação à traição. José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, decidiu ir embora em silêncio e não denunciá-la para ninguém e não falar nada. Queria sair em silêncio, sozinho, sem que ninguém soubesse.
Ah, se fosse comigo, ela teria que ir para bem longe. Pois é, majestade. Foi exatamente por isso que o anjo apareceu a José em sonho e disse a ele, para que não tivesse medo de ter Maria como sua esposa, pois a gravidez dela tinha sido concebida pelo Espírito Santo, e o filho que ela carregava em seu ventre seria o Salvador de toda a humanidade, aquele que todo Israel esperava por séculos. Jesus. Quer dizer que ele é o Rei dos Reis. Exatamente, majestade. Ele é o rei de todos os reis. Filho de José e Maria, que não eram nem nobres e muito menos moravam em castelo. Exatamente, majestade. José, inclusive, era um carpinteiro simples. Toda rainha já espera dar luz a um filho, o próximo herdeiro da coroa real. Mas um rei nascer desse jeito, sem nem ser nobres e nem morar em castelo, realmente eu nunca vi. Mas, enfim, Maria, ela deve ter sentido muita alegria em ter sido mãe desse rei. Majestade, acredito que a alegria não expressa a alegria que Maria teve em obter o filho, que seria o salvador de toda a sua nação. Por aquele mesmo tempo, Maria foi visitar sua prima Isabel. Isabel estava grávida, e quando ouviu a voz de Maria, o menino que estava em seu ventre, João Batista, começou a estremecer de alegria. E então ela disse, tomada pelo Espírito Santo, bendita és tu dentre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E Maria, cheia do Espírito Santo e emocionada, entoou o seu cântico. Por favor. Minha alma engrandece ao Senhor, em Deus o meu espírito se alegra. A tua humilde serva
Devo admitir que essa foi uma das mais belas músicas que já ouvi. Maria, além de ser mãe de um grande rei, de ser uma mulher extraordinária, ela também foi uma excelente compositora. Verdade, Vossa. Oh, meu Deus. Majestade, permissão para me aproximar. Ah, não. Ah, não. Pela caridade. Você hoje está determinado a estragar o meu dia. Começou até bem. Mas você só traz notícia ruim. Anda logo, desembucha, homem. Majestade, na verdade eu vim lhe trazer duas notícias, uma boa e uma ruim. Então me conta logo a notícia ruim, vai. Bem, amanhã não haverá pão no café da manhã. Mas é só isso? Bem, eu não sei se te contei mais cedo, onde a galinha estava pegando fogo, ela botou fogo nos seus celeiros, onde estava armazenado todo o trigo da última colheita. Como? Daí quando os rebeldes souberam, eles roubaram tudo e fugiram na madrugada, junto com os que botaram fogo. Mas eles eram todos parentes, mas eu nunca confiei na família dos bois. Mas, os bois, eles chegaram aqui às mínguas, devendo até as cuecas. Eu dei dignidade para esse povo, eu dei emprego, eu dei moradia, reparti minhas terras para que eles plantassem, tivessem uma dívida digna, e é assim que eles me retribuem. Majestade, Mas, por qual motivo eles fizeram isso? majestade, fiquei sabendo que eles já vinham reclamando há muito tempo, e que o rei do sul fez uma proposta irrecusável para eles, que plantassem em sua terra. Daí, a única condição era que eles botassem fogo em nossas colheitas. E agora só o Reino do Sul tem trigo para vender. Os bois vão me pagar. Eles me usaram, me traíram, me apunhalaram pelas costas. Povo ingrato, como teve coragem de fazer uma coisa dessas? Eu não estou acreditando nisso. Majestade, mas ainda tem notícia boa que eu não te contei, que certamente vai lhe fazer muito mais feliz. Então vamos, me conte. Seu papagaio querido saiu daquela diarreia terrível. Como você tem coragem de me importunar com uma notícia dessas? Saia! Eu não quero saber de ninguém aqui. Eu não acredito em uma coisa dessas. Os meus súditos estão tomados com a maldade do seu coração. Todos os dias e todas as semanas eu faço de tudo para conter esse tipo de coisa no meu reino. Crio leis duras, severas, para punir os assassinos, os ladrões, os imorais. Mas sempre isso acontece. Eu não sei o que fazer para mudar o coração do homem. Isso, como rei, me frustra demais. Sou um bom rei, mas não ter o domínio do coração do homem, isso me deixa muito frustrado. E você aí, homem, que petulância! Você não ouviu eu dizer que não queria ninguém aqui? É que eu achei que Vossa Majestade iria gostar de saber o término da história. Não, perdi a graça. Afinal de contas, essa história aí, esse tal rei, não vai me ajudar em nada para resolver os problemas do meu reino. Espere um pouco. Quero te fazer uma pergunta. Sim, Vossa Majestade. Esse tal Jesus aí, esse rei dos reis que você falou, ele pode mudar a maldade do coração do homem? Por quê? Todo rei que tem bons conselheiros, que tem bons servos, ele não perde uma batalha, ele expande territórios, adquire riquezas, mas eu duvido que esse tal Jesus, o rei dos reis, consiga transformar o coração do homem. Não estou certo? Não, Vossa Majestade, o senhor não está certo. Como não? Vai me dizer que esse tal Jesus aí conseguiu mudar o coração do homem? Sim, Majestade, ele consegue. Então, continue a contar a sua história, estou muito interessado nela. Por esse tempo, Majestade, José e Maria estavam indo à cidade da Galileia. Só que a cidade
estava completamente cheia por causa do recenseamento. Eles haviam ido se alistar, como disse o imperador, mas para onde eles iam não tinha lugar aonde se hospedar. Infelizmente, eles não encontraram lugar algum, majestade. Mas, e aí? Eles ficaram na rua? No meio da rua aí? Não, majestade. Eles encontraram um estábulo, e nesse estábulo, eles puseram aquela criança numa manjedoura. Como eles tiveram coragem de colocar um rei para nascer em um coxo? Isso é lugar para um rei nascer? Pois é, majestade. O rei de todos os reis não nasceu num berço de ouro, não nasceu num quarto de madeira nobre, mas naquela noite nascia a criança que mudaria a história da humanidade. O nascimento de um rei é sempre uma chegada muito especial. Eu mesmo, quando eu nasci, eu fui tomado de muitas visitas. Reis dos quatro cantos da terra, reis de todo lugar, nobres, vieram me visitar e trouxeram presentes caríssimos, um mais caro que o outro. Mas, pelo jeito aí, esse tal Jesus, coitado, ele só recebeu a visita dos cavalos e animais que estavam por lá e deve ter ganhado o canto do galo como presente. Não, majestade. Na verdade, havia uns pastores pastoreando umas ovelhas ali próximo. E um anjo chegou até eles e disse: 3 reis magos que trouxeram presentes ao menino Jesus: incenso, ouro e mirra. Naquela noite, majestade, homens, anjos e toda a criação contemplaram e adoraram o menino Jesus que ali estava naquela manjedoura e naquele estábulo. Paira sobre a cidade de Belém a estrela que guiou os magos, que em jornada partirão do Oriente para adorar o Salvador. A criação se alegra, prostra-se perante o Rei, Cordeiro Santo, Deus Filho, mostra-se ao mundo. Terra e céus, constelações, homens e anjos se prostram. Eis entre nós a salvação, bendito Filho de Deus, o soberano Rei, o soberano Rei, o soberano Rei, Cristo Jesus, Senhor de tudo. Terra e céus,
Majestade, o senhor está bem? Sim. Eu só fiquei um pouco emocionado em saber que uma criança, um bebê, nascer numa circunstância dessa, como isso é possível? Mas, mesmo Jesus tendo nascido dessa forma, a sua chegada foi cheia de significado. Exatamente, Vossa Majestade. A chegada do menino Jesus era um acontecimento histórico. Toda a nação de Israel esperava por esse momento há séculos. Mas como seria o futuro dessa criança? Ela estava passando uma pressão terrível com o império, com a monarquia. Como ele conseguiu resistir tudo isso? Majestade, o menino Jesus não veio para libertar o seu povo de maneira política do império. E isso causou um grande alvoroço por todas as autoridades do seu tempo. Mas como assim? Você disse que ele é o rei dos reis. Como que um grande rei não consegue libertar o seu povo? Majestade, depende do ponto de vista que o senhor está falando de libertação. Mas eu estou me referindo a que tipo de libertação? Ah, peraí, eu entendi. Você me disse que ele era um tal rei que ia libertar a maldade do coração do homem, é isso? Exatamente, Vossa Majestade. O seu menino Jesus veio não para dar ao povo o que eles queriam, mas sim do que eles precisavam. É terrível quando um rei não consegue atender as expectativas do seu povo. Majestade, mas Jesus, quando veio, libertou o seu povo, tirou os cativos do seu pecado, e dessa maneira trouxe salvação a todos, como a própria palavra relata. Mas os pais de Jesus, José e Maria, ele sabia que ele não atenderia todos com seus planos? Exatamente, Majestade. Num dado momento, José e Maria foram apresentar o menino Jesus, e chegando até o templo, encontraram um homem chamado Simeão. Simeão já era um homem idoso, de idade avançada, mas sobre ele havia uma promessa, que ele não morreria sem antes ver o Salvador da sua nação. E então Simeão, ao ver aquela criança nos braços de Maria e de José, tomou aquela criança nos seus braços, a contemplou, glorificou a Deus nos céus, e então disse que poderia partir em paz. Mas ele revelou a José e a Maria coisas muito importantes sobre aquela criança. Quando eu fui nascer, o meu avô, ele estava esperando ansiosamente, porque o sonho dele é que um homem assumisse o trono real. Então eu nasci. Ele disse que já poderia morrer em paz. Exato, Majestade. Simeão disse a Maria e disse a José que aquele menino viria para salvar o povo, mas também para condenar muitos outros. Como assim? Todo aquele que nele cresce como o verdadeiro Messias da nação de Israel seriam salvos, mas aqueles que não crescem iriam perecer para sempre. Mas E antes, Majestade, que ele cumprisse com essa missão, deveria passar por algo terrível, terrível, terrível.
Jovem, numa coisa eu tenho que concordar com você. De fato, esse Jesus, ele foi grande, um grande rei. Nós, reis, nós queremos o bem do nosso povo. Nós ganhamos batalhas, nós fazemos leis que vai beneficiar o nosso povo. Nós queremos o bem deles, mas mudar a maldade do coração do homem, nós não somos capazes. Só Jesus para mudar a história da humanidade e mudar o coração. Vossa Majestade governa o vosso coração. Como eu nunca parei para pensar nisso, eu já fiz muita coisa ruim, sim. Já fui um mal, já fiz maldades. Eu não sei como existiu tanta maldade no meu coração. Como que eu pude fazer aquilo? Existe algo que me atormenta de dia e de noite. O que, Majestade? Eu vou contar para você essa história. Claro. No primeiro ano do meu reinado, muitos camponeses vieram para o meu reino a fim de ter uma vida melhor. Por quê? Eu ofereci emprego para o povo, uma estadia, uma vida boa. Mas no meio de todo esse alvoroço de gente mudando para lá e para cá, uma família em especial me chamou a atenção. Era um velho, e com sua esposa e seu netinho de 7 anos. Este velho veio me pedir ajuda. Eu, como sempre, bom e generoso que eu sou, eu ajudei. Ofereci a ele serviços. Ele era um excelente copista, fazia cópias de todos os livros. Os meus servos, você que trabalha para mim, você sabe, demora meses para escrever as cópias. Ele não. Em semanas ele fazia tudo isso. Era um excelente escritor, era simples, muito simples, mas um excelente escritor, e lia muito bem. Aí, tinha algo assim que me chamava atenção, porque ele vivia com um livro velho na mão. Um dia perguntei, por que você carrega esse livro velho aí? Ele, não, rei, eu estou escrevendo para o meu neto de 7 anos. Passado alguns meses, um amigo da família real veio me visitar. Ele passeando pelo castelo, pelo nosso reino, ele viu o velho escrevendo essa cópia. Aí ele pediu o livro para mim, para que eu pudesse pedir a este velho camponês. Fui, conversei com ele, ele disse que não tinha terminado ainda a escrita deste livro, e que ele precisava terminar, e me pediu mais algumas semanas. Então, eu estive conversando com o meu nobre amigo, ele me indagou, até quando? Até quando você vai se submeter às vontades de seus súditos? Você não consegue determinar algo que seus súditos vão te obedecer? Aquilo me deixou muito furioso. Fui lá, tomei o livro da mão do velho e entreguei aquele nobre amigo. Fiquei com tanta raiva que eu mandei lá para o calabouço do castelo, mandei para as masmorras, para a prisão. Resolvi tirar férias, fui para a minha casa de inverno. Fiquei 2 meses por lá. Quando voltei, que eu fui procurar notícia daquele velho camponês, ele havia falecido. Foi muito triste para mim, e até hoje eu soube com essa história. Ele foi maltratado, ele foi descuidado, passou fome no meu reino, eu que sempre cuidei do meu povo. Essa história me atormenta dia e de noite. Essa história mexe muito comigo. Um dia eu estava na varanda do castelo e vi aquela senhora com aquele menino indo embora. Aquilo cortou meu coração. Ela sumiu naqueles horizontes e nunca mais eu vi. Eu fui uma pessoa mal, fui ruim, meu Deus, por que eu fiz isso? Majestade, o homem carrega a maldade dentro do seu coração. Mesmo ele sabendo o que é bom, ele continua praticando aquilo que é mal. Todos somos assim. Todos. Somente Jesus
pode mudar isso. Se não for assim, não há outra maneira. Temos vida em Jesus? É isso que você quer dizer? Sim, majestade. Jesus foi à cruz. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado por Deus Pai. E por isso, nós temos vida e vida em abundância. Porque Deus perdoa os nossos pecados. Pois Jesus está sentado à sua destra. Isso é extraordinário. E tudo isso está escrito aí nesse livro? Sim, majestade. Tudo está contido aqui, nesse livro. Quero ver. Sim, vossa majestade. Eu sou aquele menino de 7 anos. Minha avó me contou toda a história. Por anos, tive meu coração tomado pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Mas minha avó sempre dizia que Deus perdoou os nossos pecados. Por isso precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam. Para mim foi difícil durante muito tempo. Mas, no momento em que Jesus reinou soberanamente sobre o meu coração, sobre a vida que Ele me deu, então passei a perdoar a todos aqueles que me ofendiam, passei a ver a vida de uma maneira diferente. Perdoei vossa majestade de todo o meu coração. Me perdoe, servo. Me perdoe. Pelo todo o mal que eu fiz à sua família. Pelo mal que eu fiz a você. Calma, majestade. Eu preciso que Jesus... Calma, majestade, isso ficou para trás. Eu preciso que Jesus... Isso já foi perdoado. Deus pode nos perdoar, majestade. Eu quero que Ele me perdoa. Eu sou mau, sou corrupto, fiz maldade, pequei. Como pode um homem agir assim? Contra aquele que deu vida para nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ó Senhor Jesus, graça vos damos neste dia, Senhor, porque tocou o coração daquele que o Senhor quis. Senhor, obrigado, Senhor, por ter tirado as escamas dos olhos do rei Denzel Tiseu, por ter quebrantado o seu coração e ter trazido a ele, Senhor, o arrependimento. Te louvamos, Senhor, te adoramos, que a sua obra, o seu amor e o seu poder sejam com ele por toda a sua vida, pelo poder que há no vosso santo nome, Senhor. Que alegria estou sentindo agora. Jesus me salvou. Amém, majestade. Jesus perdoou os meus pecados. Exatamente, vossa majestade. Estou sentindo uma paz como não havia há muito tempo. Isso, majestade. Exatamente. Muito obrigado, servo. Majestade, permissão para me aproximar. Permissão concedida. Servo, eu creio que você veio trazer mais uma má notícia para mim. Mas a pior notícia que eu vi hoje. Qual notícia? A notícia é que eu era um pecador miserável. Mas também eu tive uma boa notícia. Ah, já sei. A sogra de Vossa Majestade vai passar um tempo viajando. Não é. Jesus, Ele veio para me libertar. Ele nasceu, sofreu e morreu por mim. E me deu vida, servo. Como eu estou feliz, como estou alegre. Eu vou escrever um documento agora para todo o reino. E quero que você leia. Nós precisamos anunciar para todo o reino, para toda a humanidade, esse Jesus. É verdade, majestade. Nós precisamos que esse povo conheça esse Salvador. Sim, majestade. Precisamos. Mas antes, você disse que tinha uma boa notícia. Conte-me. Ah, Majestade, um nobre falou que mais ou menos uns 30 anos atrás o
parava numa tal de genealogia. Genealogia. Isso mesmo, foi mesmo que eu disse. É verdade. Então, e ele mandou eu devolver esse livro para o senhor. Este livro, ele é o livro que é do seu avô. Ele foi escrito, agora nós temos ele aqui. E você pode acabar de escrever, fazer as cópias e distribuir para esse povo. Servo, você tem a sabedoria e a eloquência do seu avô. A partir de hoje, irá fazer as cópias. Você irá trabalhar lado a lado comigo. Você está promovido, servo. Oh, Vossa Majestade, hoje se cumpre um sonho de uma vida inteira. Irei terminar, irei concluir a tradução deste livro. E todos nós ficaremos sabendo de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Entronizado entre os louvores, o Rei do Universo está, e a majestade da sua glória o mundo um dia verá. Entronizado entre os louvores, o Rei do Universo está, e a majestade da sua glória o mundo um dia verá. A sua volta do céu descerá, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre irá governará. Entre os louvores da sua igreja passeia o justo e fiel. De eternidade em eternidade, seu nome exaltado no céu. A sua volta do céu descerá, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre irá governar. A sua volta do céu descerá, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre irá governar. Todas as línguas, povos, nações, diante de Cristo se prostrarão. Todas as línguas, povos, nações, diante de Cristo se prostrarão. A sua volta Do céu descerá, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre irá governar. A sua volta do céu descerá, e toda língua confessará que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para sempre irá governará.
Vem aqui. Eu fui durante muito tempo, achando que era o melhor rei de todos, que tinha um bom coração, que eu atendia a necessidade do povo, até conhecer Jesus, até descobrir que eu era um homem mau, um homem corrupto. Fiz esse documento, relatando todas as coisas, e quero que você leia para todo este reino, para que eles entendam quem é este Jesus. É pra já, majestade. Povo de todo o reino, vossa majestade, o rei reconhece diante de todos os homens da terra que não há outro rei que seja digno de honra, glória, adoração e que seja comparado ao Filho de Deus, aquele que se encarnou, vindo de forma humilde a esse mundo. O céu descerá.